Olá, bom dia, 10 horas 2 minutos, horário de Brasília. Tá começando aqui pela Jovem Pan, mais um nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento. Tudo isso aqui na nossa conversa dessa segunda-feira, dia 5 de junho de 2017. Sejam bem-vindos. One Love Manchester, em show em homenagem às vítimas do terrorismo, Ariana Grande e um time de estrelas da música pop celebram aquilo que os fundamentalistas mais repudiam: liberdade, paz, alegria e solidariedade. Paula Carvalho e Ulisses Neto trazem todas as informações sobre o evento de ontem e o atentado no coração de Londres no sábado. A chapa tá quente. A defesa de Michel Temer diz que o procurador da República, Rodrigo Janot, quer constranger o TSE. O julgamento da chapa vitoriosa na eleição de 2014 será retomado amanhã pelo tribunal e pode cassar o mandato do PMDBista. Isso é uma vergonha. Nosso convidado de hoje tem na indignação dos seus principais instrumentos de trabalho. Já o querido Boris Casoy fala da carreira, do jornalismo atual e do Brasil da Lava Jato. Esses são alguns destaques do Morning, que está apenas começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Tudo bem? Dia maravilhoso, que segunda-feira solar na minha vida. Vamos começar bem essa segunda-feira, então, que tá carrancuda lá fora, mas está muito colorida nesse estúdio. Já temos uma hashtag ou não? Vamos usar hoje bordão de Boris, que também traduz ótimo. as negociatas, a pilhagem e a devassidão que tomaram de assalto o Estado brasileiro. Hashtag, faz você, que você fez tão bem. Hashtag, isso é uma vergonha. É isso aí, pode usar essa hashtag, pode postar meme, pode postar o que você quiser aqui no Twitter, porque é só ir para os assuntos mais comentados deste país e vocês ganham prêmio. Então, hashtag, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Tá certo? Pode reclamar também. Essa hashtag é boa pra reclamar. Eu vou aproveitar e dar uma reclamada aqui com vocês. Vai lá, pode gravar uma mensagem e mandar também pra gente aqui, em áudio ou em vídeo, tá bom? Tá valendo vídeo também. O nosso WhatsApp é o 11 931 17 1009. Qual é o maior motivo de vergonha hoje no país, hein? Ou então na sua vida, vai. Conta pra gente o que te faz soltar o bordão de Boris Casoy. Isso é uma vergonha. Quando ele chega no telejornal, manda a notícia e na sequência engata um. Isso é uma vergonha. É isso, queremos saber a sua. 11 931 17 1009. Estamos aguardando a tua mensagem, tá bom? No mais, nessa abertura, é convidar você a curtir nossa página no Facebook, JP Morning Show, e se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/Morning Show JP. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria dos atentados promovidos no sábado no coração de Londres, que deixaram 10 mortos e dezenas de feridos. Vamos à capital da Inglaterra conversar com o Ulisses Neto, que vai trazer pra gente as novidades a respeito desse caso. Bom dia, Ulisses. Oi, Edgar, bom dia para você e para todos que acompanham o Morning Show. Aqui em Londres, hoje o dia está sendo dedicado para calcular os impactos que esse atentado terrorista vai ter nas eleições britânicas, porque o país vai ter uma eleição geral na quinta-feira. É claro que ainda está todo mundo muito consternado com o que ocorreu em Londres mais uma vez. 3 ataques terroristas no Reino Unido em 3 meses, mas tem uma eleição na quinta-feira, né? Então isso, é claro, influencia muito as atitudes do governo no pós-ataque terrorista, como, por exemplo, quais serão as reações políticas, e também influencia muito a oposição nos ataques que ela faz ao atual governo. Por exemplo, o líder trabalhista Jeremy Corbyn, que vem subindo muito nas pesquisas nas últimas semanas, ele disse hoje que a primeira-ministra deveria renunciar por causa desse ataque do sábado. A questão é que a polícia e o serviço de inteligência britânico sofreram muito com os cortes de financiamento, né, de recursos que o governo conservador atual vem promovendo desde 2010, quando o país estava naquele
auge da crise financeira. Então, na opinião da oposição, o governo atual é responsável pelo que está acontecendo, porque estes cortes impactaram muito o trabalho da polícia. Na prática, a gente precisa ressaltar que a polícia respondeu muito rapidamente ao atentado do sábado, né? Em 8 minutos, a polícia já estava no local do ataque e matou os 3 homens, os 3 terroristas responsáveis pela ação. Então, nesse ponto, por exemplo, a polícia foi muito rápida, mas nos serviços de inteligência segue aquela história, será que não poderiam ter evitado mais uma vez? Existe aqui uma testemunha que está sendo entrevistada pela BBC, dizendo que ela chegou a alertar os policiais sobre esses homens que estavam radicalizados, que poderiam realizar um ataque e que a polícia não fez nada. Então esse é o debate do momento. Visando a eleição de quinta-feira, qual vai ser o impacto e o que o governo vai fazer para tentar evitar novos ataques. A primeira-ministra Theresa May chegou a falar em lançar aí uma guerra, entre aspas, contra os serviços de internet, né, com as redes sociais e também os serviços de mensagem, porque ela acha que eles estão dando muito mole para propagação da mensagem extremista do Estado Islâmico, Edgar. É evidente, né, essa preocupação dela com as mídias digitais, é por aí que eles se organizam, né? A resposta, como você disse, da polícia foi rápida, mas tem sempre esse ponto frágil, né? Onde eles se organizam. Estávamos falando, inclusive, me lembrei do assunto com o Aros aqui no final da semana, em sexta-feira, com relação à criptografia, que da mesma forma que essas mídias protegem, né, e dão a privacidade para os usuários, elas também protegem quem está mal intencionado aí. Ellen, a primeira-ministra britânica Theresa May fez um discurso duro, forte, né, com relação ao terrorismo. O Trump também se manifestou dizendo que o mundo tem que deixar de ser politicamente correto. Claro, posturas que cabem nesse momento no calor, né, dos fatos aí, Ellen. A Theresa May no domingo fez um pronunciamento, né, em que ela dizia que o Reino Unido tinha que deixar de ser uma série de comunidades segregadas e ser efetivamente um verdadeiro Reino Unido, né, agir com mais veemência, não tolerar o extremismo dentro do país. E aí o Donald Trump não podia ser diferente, ele usou o Twitter dele para fazer as manifestações, né, e entre as manifestações, é claro que ele aproveitou o momento para trazer à tona aquela tentativa dele de emplacar a lei de barrar imigrantes de países de maioria muçulmana de ingressar nos Estados Unidos. Isso foi barrado pela justiça norte-americana e ele, óbvio, pegou esse gancho desse final de semana de mais um atentado terrorista para dizer, olha, tá na hora da gente parar de ser politicamente correto, nós temos que pensar mais na segurança do nosso país, da nossa nação, senão essa questão de ficar sendo politicamente correto vai acabar prejudicando os nossos cidadãos. E ele também aproveitou para fazer algo extremamente criticado, que foi usar o Twitter para atacar o prefeito de Londres, que é o primeiro prefeito muçulmano de uma grande... Sadiq Khan. E aí ele disse, olha, como assim? Tivemos um atentado terrorista com 7 mortos, 48 feridos, e ele disse que não tem motivo para alarde. Ele tirou de contexto a fala do prefeito, que estava alertando a população, dizendo, olha, nós vamos ter um número maior de policiais nas ruas nos próximos dias, isso é natural, mas não há motivo para que vocês fiquem alarmados com essa presença massiva, esse policiamento ostensivo. O Donald Trump tirou isso de contexto, aproveitou que esse prefeito era um prefeito muçulmano para dar esse tipo de... Mas não havia motivo? Eu acho que havia muito, não? Não, o que ele disse é o seguinte, o fato de termos mais policiamento ostensivo na rua não requer que vocês fiquem alarmados com isso, né? Com a presença policial mais forte nas ruas nos próximos dias. E o Donald Trump tira isso de contexto e coloca no Twitter esse tipo de declaração, obviamente aproveitando o fato de ele ser muçulmano, que é uma coisa, né? E aí os porta-vozes do prefeito de Londres disseram, olha... o prefeito, nesse momento, está mais preocupado com coisas mais importantes do que ficar respondendo a tweets de Donald Trump. Eu não quero fazer dar uma de advogado do diabo aqui, porque realmente o Donald Trump fala cada uma que não dá para aguentar, né? Essa história e também a própria primeira-ministra dizer que tem que ter uma postura mais forte. O Donald Trump
acabar com o politicamente correto, mas eu não consigo entender o que é acabar com o politicamente correto. Tem 3 milhões de muçulmanos vivendo na Inglaterra. O que você vai fazer com 3 milhões de muçulmanos? Vai expulsar os 3 milhões de muçulmanos? São os 3 milhões terroristas? Né? Para mim não faz muito sentido isso. Vai fechar a fronteira, né? Quando a gente começa a perseguir uma religião, a gente lembra o que acontece, né? A história está aí para dizer. Mas o ponto é que também o Sadiq Khan, quando ele dá esse discurso, não tem motivo para alarme, as autoridades, elas são muito boas aqui em tentar jogar esse jogo de que está tudo normal, a gente não pode entrar num caos. E a verdade não é essa. A verdade é que a vida está mudando muito aqui, né? São policiais andando nas ruas com fuzis, o que você não está acostumado a ver na Inglaterra. Final de semana, final da Liga dos Campeões da Europa, com estádio a cobertura fechada por motivo de segurança, porque eles achavam que podia acontecer um ataque. Claro. Então, os impactos são fortes, sim. A vida não está normal aqui, né? É óbvio que dentro da proporção, a chance de acontecer alguma coisa com uma pessoa aqui com ataque terrorista é muito pequena comparado com a violência urbana no Brasil, por exemplo. Mas mesmo assim, não dá para dizer que está normal, que não há motivo para alarde, porque não é verdade. Você entra num metrô agora e uma pessoa entra com traje típico de algum país muçulmano, todo mundo fica olhando com alarme e tal. Então, não dá pra dizer que a situação é normal, que não é bem isso que tá acontecendo, não. Aliás, me chamou a atenção, no final de semana, o Ulisses postou uma foto, ele tava cobrindo lá a final da Champions, e ele postou a foto do estádio coberto, né? Que é uma coisa realmente assustadora. Não existe, parece um ginásio, né? Não é um campo de futebol, é um ginásio, né? Ulisses, você acabou se antecipando. Eu queria saber, na tua visão, de quem anda pelas ruas, conhece ali o centro de Londres, como é que estava esse posicionamento de policiais aí, né, face a esse atentado terrorista. Mas como você já respondeu isso, e tem uma coisa que eu queria acrescentar, que é o seguinte: os caras que cometem esses atos, né, esses atentados, eles não estão cruzando fronteiras. Óbvio que essas pessoas já estão nos próprios lugares, seja na Inglaterra ou na Bélgica, onde tem células ali muitas vezes são nativos. Nativos, isso. São pessoas cidadãos, que são cooptadas pelo Estado Islâmico e passam a agir dentro desses grandes centros. Bom, Ulisses, obrigado, viu, pelas tuas informações. Bom trabalho, qualquer coisa, só nos chamar. Valeu, Edgar. Um abraço pra todo mundo. Um abração. Ulisses Neto conversando com a gente diretamente de Londres. Paulinha, a cantora Ariana Grande, né, e várias outras estrelas da música da cena pop fizeram um show ontem em homenagem às 22 vítimas do ataque terrorista. E ao final do show dela na Arena Manchester, no dia 22 de maio, todo mundo ali junto, né, celebrando enfim, lembrando esse dia, né, marcante, trágico, né, numa das apresentações que ela fez por lá. Foi emocionante, foi um momento onde as forças se juntaram, né, para 3 horas de show, o pessoal acompanhou pelo Facebook, você acompanhava a live, já podia doar, você também podia acompanhar pelo Twitter, aqui o Multishow transmitiu, então muita gente mesmo acompanha essa apresentação da Ariana Grande com outros grandes artistas, Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, muita gente mesmo. E uma das intenções, além da homenagem, era angariar fundos para as vítimas, né? E para suas famílias aí. Então, durante as 3 horas de show, Edgar, foram arrecadados 2,6 milhões de dólares. Essa campanha, que se chama One Love Manchester, arrecadou até agora 13 milhões de dólares. Então, segue, né, acontecendo. E quem quiser doar, enfim, é fácil, é só procurar aí, principalmente as redes sociais da Ariana Grande, para saber como fazer a sua doação. 50 mil pessoas, os ingressos foram esgotados em 6 minutos para essa apresentação, Edgar. Então, um público realmente gigantesco. E claro que foi a Ariana Grande quem abriu a apresentação com um discurso super emocionado, que deixou, enfim, o pessoal arrepiado para quem acompanhou. Contando que ela, além de visitar ali as vítimas, né, que a gente viu fotos dela nos hospitais, abraçando as crianças e tal, ela foi conhecer a mãe de uma menina que faleceu aí nos atentados, uma menina de 15 anos chamada Olivia Campbell. E aí ela falou, poxa, e o que a Olivia, você acha que a Olivia gostaria de ouvir, né, nesse show? E daí a mãe respondeu, olha, eu acho que ela gostaria de ouvir os hits. Seus hits, né? As músicas que realmente fazem sucesso. E aí a Ariana Grande contou que ela até incluiu uma música no line-up. Eu acho que ela tava tentando montar aí com músicas mais emotivas, emocionais. Incluiu o hit Side to Side, que a gente tá ouvindo,
que é a música que tá tocando em todas as rádios no mundo inteiro e tal. Incluiu, então, em homenagem a Olivia Campbell. E foram muitos discursos bonitos que falavam principalmente sobre optar pelo amor, né, Edgar? Ao invés do ódio, né, ao invés do medo, optar sempre pelo amor. A Ariana falou, o amor e a união que vocês mostram aqui são o remédio de que o mundo precisa agora, por exemplo. Teve um discurso muito, muito legal, que foi da Katy Perry. A Katy Perry tava com uma blusa, Ed, que se você olhasse de perto, ela trazia fotos estampadas de todas as vítimas do atentado. Uau. Era uma segunda pele toda estampada. E ela falou assim, não é fácil escolher sempre o amor, não é? Especialmente em momentos como esse. Pode ser a coisa mais difícil de fazer, mas o amor vence e o medo e o amor vence o ódio. Esse amor que você escolhe vai te fortalecer. Teve o Justin Bieber também super emocionado, falou de Deus ali no seu discurso, falou que Deus é bom no meio da escuridão, é bom no meio do mal, tá dentro de você, que Deus te ama e tá aqui pra você. E durante a apresentação dele aconteceu uma coisa que foi muito comentada na internet. Tinha um policial ali brincando com um monte de criança ali de roda, sabe? Zero ostensivo, super amoroso e caloroso, e isso foi muito comentado também nas redes sociais. Aquilo que eu esperava que acontecesse, Ed, que eram de muitos duetos, foi o que realmente aconteceu, né? Teve a Ariana Grande cantando com o Black Eyed Peas, com o Mac Miller, que é o namorado dela, com a Miley Cyrus naquela versão de Don't Dream It's Over, com o Chris Martin do Coldplay, ela cantou aquela Don't Look Back in Anger, que você mesmo ressaltou aqui, que virou meio que um hino de resistência da população, né? Sim. E aí teve a presença do Liam Gallagher, que, enfim, tá ali, né? Os irmãos Noel e Liam, a dupla do Oasis, ele esteve... Ali foi uma surpresa, cantou com o Chris Martin, uma versão de Live Forever. E até uma coisa meio nada a ver, Ed, mas hoje de manhã, quem segue o Liam Gallagher nas redes sociais... percebeu que ele deu uma super cutucada no irmão, na verdade, quase que um chute no irmão, dizendo que, poxa, queria pedir desculpa pra Manchester pelo meu irmão não estar. Ele estava fora do país, mas bem que poderia ter pego um avião e ter vindo cantar aqui pras crianças, né? Deu meio que uma boa cutucada no irmão nessa manhã. E tem imagens incríveis na internet, não só dos artistas e da emoção que eles passaram e do público que se emocionou ali, mas até da saída da galera. Tem imagens do metrô, das pessoas cantando Don't Look Back in Anger depois do show. Então, acho que foi um momento bastante tocante para o mundo inteiro. Acho que hoje não existe quem não conheça a Ariana Grande, né? Ariana Grande. Então, todo mundo, acho que tomou contato com o quanto ela se emocionou e conseguiu juntar todo esse pessoal, todo esse dinheiro que, claro, que não vai apagar nada, mas acho que vai ajudar muitas famílias aí. E é isso, né? De chata a situação, mas realmente foi um show bastante emocionante. Eu fiz no blog um apanhado geral, tem várias passagens, várias frases, várias coisas importantes que aconteceram pra você que não pôde acompanhar, mas tá aí, tá em todas as redes sociais, internet, é fácil de rever o que aconteceu ali. Você falou, né? Não vai reverter o que aconteceu, mas é uma demonstração de união em torno do amor. Esse movimento encabeçado pela Ariana Grande, que teve... que ocorreu no show dela, né? A morte, esse ataque terrorista na apresentação dela, e reunindo nomes importantes da música, você vê, né? De várias frentes, do rock, do pop, todos ali em torno do amor, nesse momento difícil, né? Principalmente para as famílias, para todo mundo de forma geral, mas principalmente para as famílias que perderam os filhos ali, crianças ali nesse evento, né? Legal. Vamos em frente aqui no Morning Show, seguindo adiante, agora voltando ao Brasil, né? Após a ação para acabar com a Cracolândia no centro de São Paulo, a aprovação do prefeito João Dória continuou praticamente no mesmo patamar. Segundo o Datafolha, ela variou dentro da margem de erro, de 43% para 41%. A pesquisa apontou que 59% dos paulistanos concordam com a operação na Cracolândia, contra 34% que a rejeitam. Augusto Nunes comenta pra gente agora no Morning Show. Durante 11 dias, os militantes do movimento pró-Cracolândia berraram que a retomada do espaço público perdido para traficantes e viciados fora coisa de um governador elitista e, sobretudo,
de um prefeito partidário de crueldades higienistas. Neste fim de semana, a pesquisa Datafolha informou que 60% dos moradores de São Paulo aprovam a maneira pela qual foi realizada a ação conjunta do governo estadual e da prefeitura. Durante 7 dias, pelo menos, essas associações dos amigos de Cracolândias festejaram a decisão judicial que impediu a segunda fase do plano. Com a autorização de um psiquiatra, dependentes de crack seriam internados em clínicas especializadas, mesmo que rejeitassem o tratamento. Jornalistas autopromovidos a doutores em periferia, jalecos nostálgicos de Fernando Haddad, gigolôs de ONG e outras ramificações do movimento recitaram de meia em meia hora que só o fim das injustiças sociais pode acabar com feiras de droga ao ar livre. Pois bem, foram todos desmoralizados pela pesquisa. As internações defendidas por Dória têm o apoio de 80% da população. Isso mesmo, 4 em 5 ou 8 em 10 moradores. A menos que a maior metrópole do país se tenha transformado na maior concentração de ricos ou gente da elite do mundo, os representantes dos pobres acabam de ser demitidos pelos representados. A pesquisa provou que João Dória e Geraldo Alckmin estão no caminho correto e também confirmou que os amigos da Cracolândia nem precisam de pedras de crack para comportar-se como zumbis desprovidos de quaisquer vestígios de lucidez. Aí o Augusto comentando com a gente aqui no Morning Show. Agora vamos a Brasília com o Zé Maria Trindade, né? O Zé tem sempre coisa muito relevante para falar e nada melhor do que ligar do meu celular, claro, que agora faz ligações ilimitadas para qualquer operadora e lugar do Brasil. Olha só, será retomado amanhã pelo Tribunal Superior Eleitoral o julgamento da chapa Dilma Temer, acusada de irregularidades como o uso de propina e caixa 2 na campanha. Zé Maria, o que a gente precisa saber sobre esse julgamento? Bom dia para você aí, diretamente de Brasília. Pois é, primeiro que o resultado pode não ser imediato assim. O presidente Michel Temer tem 1000 opções aí para apelar, viu? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos aí da mesa. Olha, Edgar, esse pedido de cassação da chapa Dilma Temer por abuso do poder econômico e abuso do poder político foi um pedido do então presidente do PSDB, o senador afastado Aécio Neves. Nas gravações ali com Joesley, ele disse que era apenas para encher o saco do PT. Mas a coisa pegou, viu? Primeiro as contas foram aprovadas, reabertas e o julgamento já começou, foi interrompido e será retomado amanhã, com mais depoimentos, viu? Enquanto isso, prestaram depoimento o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Agora imagina o ministro da Fazenda fazendo captação de recursos, a covardia, né? E também do casal de marqueteiros da campanha, João Santana e Mônica Moura. O primeiro a falar será o relator, o ministro Herman Benjamin. Ele vai pedir a cassação da chapa da ex-presidente Dilma e do presidente Michel Temer, viu? Mas a defesa conta com a possibilidade de pedido de vista. Isso poderia adiar esse julgamento que se arrasta desde 2014. Por outro lado também, há chances de que os 7 ministros, por maioria, definam ali a inelegibilidade da ex-presidente Dilma e a manutenção do presidente Michel Temer, mas esta é uma situação remota, viu? Um cenário muito difícil. Existe a possibilidade de recorrer ao próprio TSE 2 vezes, embargo de declaração, e depois um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Portanto, é um longo caminho. Olha, o presidente está atento. Ele até voltou mais cedo de São Paulo nesse final de semana, se reuniu até neste domingo, ontem mesmo, com assessores e montou o gabinete de crise no 3º andar do Palácio do Planalto, onde despachavam os 2 ex-assessores da presidência, que estão agora
presos. Haverá um reforço na área jurídica e o presidente tem duas defesas, uma na área jurídica e outra na área política. Olha, os advogados entenderam que a prisão do Rocha Loures já foi uma tentativa de interferir neste julgamento de amanhã da cassação da chapa Dilma Temer. Outro detalhe aqui sobre essa situação é que a defesa considera que o Ministério Público vai denunciar o presidente no Supremo. E isso muda toda a figura, viu, Edgar? É uma complicação atrás da outra, mas é o dia, né? Tem que ser assim. Tá certo, Zé Maria sempre traz aí, nos atualizando das informações da política no Brasil, sempre trazendo comentários interessantes, e todas essas notícias só foram possíveis com as ligações ilimitadas da Claro, para qualquer operadora e lugar do Brasil no Claro Pós, nos planos a partir de 5 GB. Vamos para mais um capítulo aqui do nosso quadro. É um quadro informal que já pegou aqui no Morning Show, que é o seguinte: não convide para a mesma festa, só que dessa vez a gente está meio atrasado. Devo confessar a vocês, queridos ouvintes, que convidaram para a mesma festa, né, o ator Bruno Galhaço e o deputado Jair Bolsonaro, hein, Vini? Deu ruim, rapaz. Quase que eles foram pro octógono lá no UFC. Foi no 212, UFC, né? Viu, Edgar? O UFC 212 na Barra da Tijuca, que marcou aí a perda do cinturão, né, do José Aldo, mas também a despedida com vitória do Vitor Belfort, a vitória também da brasileira Fabiana Gadelha. Enfim, um evento muito legal lá no Rio, que contou aí com a presença de vários globais, vários nomes da Rede Globo, como a atriz Paula Oliveira, também a Giovanna Antonelli, o José Loreto, que interpretou o José Aldo nos cinemas, e o casal, né, o Bruno Gagliasso e a Giovanna Beck. Estavam lá curtindo o UFC, assistiram todas as lutas preliminares, algumas apenas ali do card principal, acho que a primeira e a segunda, quando de repente quem surge no evento? O deputado federal Jair Bolsonaro. E aí foi todo aquele assédio em cima do deputado, né? É um cara que tem uma legião de fãs muito grande, aquele alvoroço todo. E o que aconteceu? Bruno Gagliasso resolveu deixar o evento, junto com a esposa dele, pela presença do deputado Jair Bolsonaro. E aí, mais tarde, no Twitter, ele escreveu o seguinte: temos aí o tweet? Já nos meus aposentos, na frente da TV e bem longe do Bolsonaro. Hashtag Avante Vitor, né, do Vitor Belfort, e hashtag UFC. E aí gerou realmente uma repercussão enorme esse tweet, porque assim, apesar das divergências de ideias, né, você pode concordar ou não, o Jair Bolsonaro estava ali no direito dele também, como todos os outros, de assistir o evento, né? E eu, só por essa presença do Bolsonaro, o Bruno Gagliasso se sentiu incomodado também, e se retirou. Também no direito dele. Também estava no direito dele. Todo mundo no seu direito de ir e vir. Eu particularmente, né? Você queria ver os dois no octógono. Também, mas se eu tô ali para ver um evento, né, não é por causa de uma pessoa que eu não gosto, que vai estar ali também, que eu vou deixar de assistir, né? Eu vou curtir o evento e deixa o outro lá também, mas enfim. Existe uma afirmação de um ato dele, enfim, de um pensamento dele, ele quis agir dessa forma. Pode ser que foi em forma de protesto também, que ele quis externar isso, né? Total. Pode ser. Agora, o Bolsonaro não se pronunciou sobre o caso, né? Nem nas suas redes sociais, não gravou nenhum vídeo. O filho do Bolsonaro, sim. O Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo comentando o episódio. Vamos ver. Fala pessoal, tudo bom? Eu tenho aqui uma notícia bombástica que vai mudar os rumos da política nacional. Nesse sábado, durante o UFC 212, o Jair Bolsonaro foi ao evento. E no mesmo local estava Bruno Gagliasso e a sua esposa Giovanna. E eles se retiraram dali, não só em forma de protesto, mas também porque são muito tolerantes. Desculpa desapontar vocês, mas esse negócio de protestar fazendo bolinha de sabão na praia, mostrando o peito caído na rua, ou até mesmo cagando na foto dos outros, isso aí não muda em nada a vida em sociedade, beleza? Só que eu vim aqui também para falar um pouquinho para vocês de um caso pessoal. Há pouco tempo atrás eu fui para Fernando de Noronha, e no restaurante que eu estava jantando, apareceu o Bruno Gagliasso e a sua família. Eles se sentaram pertinho da gente. Provavelmente ele não me reconheceu, ou talvez então ele nem saiba da minha existência. Mas sabe o que aconteceu ali naquela noite?
Nada. Provavelmente ele teve uma noite muito agradável com a sua família, eu tive ali com meus amigos e todos fomos para casa dormir felizes. E aí eu convido você para uma reflexão. Quem que você acha que se divertiu mais durante o UFC? O Jair Bolsonaro ou o Bruno Gagliasso? Bom, aí ele mostra algumas imagens aí do Bolsonaro tirando foto com um monte de gente. E aí, Edgar, quem gosta do Bolsonaro, os fãs do Bolsonaro, dizem o seguinte: e se fosse o contrário? E se fosse um deputado como o Jean Willis que estivesse lá e algum artista deixasse o UFC por causa que o Jean Willis estava lá? Né? Não teria uma repercussão maior, uma repercussão negativa maior em cima desse artista? Pode ser que sim. Então, as críticas em cima do Bruno Gagliasso é que ele agiu de uma forma intolerante e preconceituosa contra o Bolsonaro. Bom, beleza, também ele de sã consciência. Mas, como a gente já disse aqui, os dois estavam no direito deles. Fez o ato dele e tal, e sabia que isso poderia acontecer também. Agora, enfim, deixa aí para as pessoas decidirem. Julgarem, né? Sobre esse... Mas tá difícil chamar pra mesma festa, hein? Tá difícil. Cada dia mais. Agora, 10h32, horário de Brasília. O nosso convidado de hoje é um dos jornalistas mais respeitados do país. Em sua longa trajetória, fez rádio, comandou redação de jornal impresso e no comando de telejornais se notabilizou por dar opiniões sobre temas polêmicos. Boris Casoy, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Morning Show. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Edgar. Bom dia, pessoal. Grande prazer em estar aqui. Eu sou ouvinte do programa. Que honra. Me vejo numa situação muito gostosa aqui junto a vocês. Que honra. E junto ao pessoal que está... Onde é que está a câmera? Temos aqui duas ali em cima. O pessoal que está assistindo pelo computador. Bom dia para todo mundo. Você vê que fala, você já para tudo, né? A voz já parece vem... que nem é com a gente, né? Que voz, já foi a voz. Já foi a voz. Bom, como eu disse, uma honra receber você aqui para conversar nesse nosso bate-papo matinal aqui, Boris. Nesse começo aqui de conversa, eu quero lembrar 2 bordões aqui seus que você, né, ao longo da sua carreira utiliza. O primeiro é o "isso é uma vergonha" e o "é preciso passar o Brasil a limpo". 2 perguntas numa só aí que eu já te faço de cara. Qual é a maior vergonha para você hoje na política nacional? E a segunda é, você acha que ao fim e ao cabo a Lava Jato terá passado de fato o país a limpo? Edgar, eu não vou responder a primeira porque é uma pergunta que demandaria horas e horas para responder qual é a maior vergonha do Brasil. Temos várias vergonhas, mas o Brasil é um país que não é uma vergonha em si. É um país enorme, com um mercado muito grande, com recursos naturais, com uma população sem problemas raciais graves, quer dizer, uma população uniforme sob o aspecto racial, sem brigas internas por causa de questão étnica. Quer dizer, o país tem tudo para ser um país bom para viver. E nós estamos sendo estragados, nós estamos sendo prejudicados por políticos ladrões e irresponsáveis. Então, essa pergunta está respondida, quer dizer, são milhares e milhares de vergonhas que dão para encher um livro, mas o Brasil não é uma vergonha. A gente tem mania de criticar o Brasil. É um grande país, recebe muito bem os imigrantes. As pessoas olham com o Brasil. Neste momento estamos atravessando um período difícil. Vai ser 5 linhas na história. Não sei se nós vamos ver. Segundo o bordão, é preciso passar o Brasil a limpo. Eu acho que o Brasil está sendo passado a limpo. Eu tenho muita esperança que curva para cá, curva para lá, buraco no meio do caminho, o país vai sair com... Vai passar por uma asepsia. Vai passar por uma asepsia, nós vamos ter... eu tenho esperanças. Se bem que, Edgar, há uma guerrilha contra a Lava Jato. Há uma guerrilha contra a Lava Jato. A situação do país é muito delicada politicamente, mas eu acho que a gente acaba ultrapassando tudo isso. Eu tenho esperanças, espero.
Não, brasileiro, profissão e esperança, mas sinceramente eu espero. Não, eu ouvi tua análise logo de cara, você com uma vivência tão grande dentro do jornalismo, sempre olhando os fatos de perto, Boris, pra gente é um privilégio. Agora, seguindo aqui, já engatando uma segunda marcha na nossa conversa, sobre esse impacto aí das investigações que estão em curso, você falou da Lava Jato, tal, as eleições para 2018, por exemplo. Estão tão certas como 2 e 2 são 5, na tua opinião? Olha, o que você vislumbra para 2018, Boris? Eu vislumbro que nós teremos eleições, sou contra as eleições diretas já. Eu não vou dizer que é um golpe, mas é um golpinho. Você pode modificar a Constituição e fazer a eleição já. Mas realmente eu acho que nós temos que seguir a Constituição. A Constituição tem que ser... Temos uma lei, ela tem que ser executada, uma lei maior, ela tem que ser executada e nós vamos ter eleições, espero que absolutamente normais em 2018. Eu não consigo prever nem quais serão os candidatos, mas eu acho que nós devemos ter e lutar por eleições, por uma normalidade democrática. A renúncia ou a cassação do presidente são coisas previstas pela Constituição e basta aplicá-las. Basta aplicar a lei nesse caso, nessa crise, que nós vamos resolver a crise. O Boris, o seu companheiro de longa data, Augusto Nunes, integrante aqui dessa bancada, não pôde, infelizmente, estar hoje aqui com a gente, mas mandou uma perguntinha para você aqui, eu vou soltar aí e você responde. Durante 11 dias, os militantes do movimento... Opa, peraí que não é essa, desculpa, eu mandei... Errou! Ótimo. Acontece até na BBC de Londres. Tá aqui, ó. Eu queria saber do meu velho amigo Boris Casoy o seguinte... você está com os 80% dos moradores de São Paulo que apoiam a internação compulsória ou voluntária de viciados em crack, ou com os 19% que são contra? Tá, abração. A resposta não é simples. Eu sou a favor da internação compulsória com todos os cuidados que devem ser tomados. Se não, Edgar, amanhã você briga na sua casa e o seu pai e a sua mãe internam você. Dizem, olha, o Edgar enlouqueceu, ele resolveu trabalhar em rádio. Ele acredita que ainda está na MTV. Motivo para ser analisado, não é? Você é jornalista. Olha, se eles não tentaram isso com 17 anos, quando eu comecei na profissão, agora acho que não... Vamos interná-lo compulsoriamente, quer dizer, precisa tomar cuidado com essa generalização. Eu sou a favor da internação compulsória, com todos os cuidados. Não pode ser um fiscal da prefeitura chegar e dizer, olha, o senhor está internado. Sim. Agora, o resto... Agora, eu quero dizer que essa questão da Cracolândia não é tão simples, não é uma questão de internamento. Existem viciados em diversos estágios. Tem gente que é dependente e consegue trabalhar. Quer dizer, não é tão simples assim, interna ou não interna. Tem nuances. Sim. É uma questão grave. Não é uma questão social que você vai buscar lá nas estruturas, que pode ser resolvido pelo socialismo, como muita gente quer. Nada, é uma questão social, uma questão policial e uma questão social, não, uma questão médica. Saúde. De um lado, você tem que reprimir o tráfico, coisa que não está sendo feita. Tá aí, tráfico em qualquer esquina, quer dizer, tem maconha, tem crack, tem tudo. Então, eu acho que a questão começa pela repressão, a palavra é ruim, né? Mas repressão ao tráfico de drogas. E, em segundo lugar, pela assistência médica a essas pessoas. Então, respondendo ao Augusto, eu estou nos 80% com todos os cuidados. Não pode ser assim no atacado. Boris, você falou que você não é a favor das eleições diretas, mas em relação ao Temer, você acha que ele devia renunciar? Não, eu não sou a favor das eleições diretas agora, hoje. Sim. Eu não sei se ele devia renunciar ou não. Se eu fosse ele, eu renunciaria. Eu, Boris Casoy. Eu não sou político. Ele é político.
ele se diz inocente das acusações, são muito pesadas, eu acho que as acusações são muito pesadas. Ele vai perdendo a capacidade de governar, vai perdendo o respeito que um presidente da República deve ter, mas ele tem o direito de se defender. Juridicamente, ele é capaz de chegar até 2018. Sob o aspecto moral e político, é difícil, ele está enrascado. Dentro disso, Boris, eu queria te perguntar o seguinte, porque muita gente vê também, se o Temer sai nesse momento, né, pode ser uma sangria e um sofrimento ainda maior para o país que já está em sangria e sofrimento desatinado há um bom tempo. É algo que pode ser ruim para a economia, muita gente levanta, né? Pode prejudicar a votação das reformas. Neste momento, você se posiciona de que maneira? Você acha que vale a pena a gente sangrar até o fim para fazer uma espécie de expurgo de passar limpo realmente tudo que a gente tem que passar? Ou não? Quem sabe a gente mantém ele lá até 2018, em nome de reformas, de coisas que são mais importantes. Vamos engolir alguns sapos e deixamos as coisas mais ou menos assim até 2018, lá a gente resolve. Como é que você vê esse cenário agora? Eu acho que os sapos são muito grandes. Sapo boi, né? Não dá para engolir, né? Não dá para engolir. Eu acho que a gente tem que aplicar a lei. Essas considerações têm sido feitas, que você fez, que você colocou, têm sido feitas por pessoas muito respeitáveis, que temem que o país possa desandar mais ainda. Na minha opinião, essa asepsia é necessária, é o preço que o país precisa pagar por um recomeço depois de uma asepsia, depois de ser passado a limpo, como diz aquele jornalista. Tem que ser passado a limpo. É o momento. Você não pode tolerar determinadas coisas. E eu volto a dizer que é preciso aplicar a lei e a Constituição. Então, eu conheço o Temer, tenho um longo relacionamento profissional com ele, sempre o respeitei, mas a situação ficou insustentável. Eu acho que o país precisa correr esse risco, precisa pagar esse preço e ser passado a limpo. Eu posso parecer radical, mas eu acho que é muito difícil você conviver com sapos desse tamanho. Ô Boris, tem mais uma aqui que o Augusto deixou gravado para você. Ó. Eu queria saber do meu velho amigo Boris Essa é a primeira, Ed. Boris, suponhamos que você estivesse no Congresso e tivesse de votar em algum nome para substituir o presidente Michel Temer. Em quem você votaria? E aí? Olha, essa é uma pergunta altamente capciosa. Não é pergunta de amigo, né? É o seguinte, uma das questões que segura o presidente Temer, ou que seguram o presidente Temer, é a falta de opção para alguém no Congresso que possa assumir a presidência da República. Inclusive, tem gente que acha que o Congresso não tem credibilidade para eleger. Os que defendem as eleições diretas, né? Os oposicionistas. Não, mas tem gente que não defende as eleições diretas e sabe que o Congresso está contaminado. Mas é o Congresso que nós temos. Eu votaria em branco. Esse seria o direito de votar em branco. Pode apertar um botão lá, eu posso me ausentar do voto, mas não dá para escolher. Eu não tenho preferências, eu não sou deputado e não vejo nomes no horizonte. Se houvesse um nome muito bom no horizonte, dentro ou fora do Congresso, já teriam resolvido o problema do Temer. Eu acho que uma das coisas que segura o Temer é essa inexistência de um nome que possa assumir tranquilamente e que possa resolver o problema. Nomes tem, mas tem óbices de um lado, brigas do outro.
Ô, Boris, Vini, vai, fala. Eu queria saber o seguinte, Boris, você faz um jornalismo e já de algum tempo que é um jornalismo opinativo, né? E que agora está muito na moda o jornalismo opinativo, todos os jornais estão investindo, menos no SBT, né? Porque o Silvio Santos não está deixando mais. Agora eu quero saber o seguinte, com as redes sociais hoje, em que uma opinião, uma simples opinião, vira uma tempestade. Como que você lida com isso? Você acompanha as redes sociais? O jornalismo tem mudado por causa disso? É preciso pensar um pouco mais antes de dar uma opinião? Queria saber a sua opinião sobre isso. E aproveitando o impacto que isso tem, na tua opinião, se tem no jornalismo, Boris. Não tem impacto no mundo. Está mudando o jornalismo, está mudando a política. Eu não sei qual será o final dessa linha, né? Qual será o final, até onde isso vai influir, mas está mudando os destinos do mundo. Você não pode fazer consideração nenhuma hoje sobre política, sobre economia, sobre tendências de uma população, sem olhar as redes sociais. Claro que eu presto atenção nas redes sociais. Tem muita bobagem também, mas você afere tendências. Tem muita malandragem, tem muita coisa automática sendo veiculada, tem fake news, notícias falsas, quer dizer, mas o fato é o seguinte, eu acho que a internet veio para ficar, eu acho que o poder vai tentar controlar a internet e vai se chegar ao meio termo. A primeira-ministra inglesa ontem fez uma imprecação contra a liberdade da internet. Então, eu acho que vai se chegar ao meio termo. Eu acho também que você tem que, de alguma maneira, responsabilizar os irresponsáveis que usam a internet para enxovalhar a honra alheia. Eu acho que isso precisa ser cuidado. Agora, a internet está mudando o mundo. E o jornalismo tem que olhar para isso com muita atenção. Eu olho com atenção. Você já pensou antes de dar uma opinião, assim, por causa das redes sociais? Aí não. Eu não nem penso para dar opinião, quanto mais nas redes sociais. Ô, Boris, quem trabalha com opinião, trabalha sobre um terreno pantanoso. Você já sofreu alguma censura no trabalho? Vem cá, eu tenho 60 anos. Eu fui editor-chefe da Folha no tempo do regime militar. Claro que tinha censura, mas no meu trabalho diretamente, na minha informação, depois da volta ao regime democrático, não. O que acontece é que você vai conversar com alguém, um colega teu ou um superior seu, para aferir algumas coisas extremamente delicadas. Por exemplo, na Folha de São Paulo, quando eu dirigi a Folha de São Paulo, era um momento do regime militar e um momento econômico delicado. Quando tinha um fato muito grave, eu ia à sala do Frias, Otávio Frias de Oliveira, pai do Otavinho Frias, me trancava com ele e a gente analisava, perscrutava, farejava o ambiente. O jornal podia ser fechado, podia ser suspenso, e a gente tomava um rumo. Então você toma determinados cuidados. Eu evito fazer ofensas pessoais. Eu acho que as ofensas pessoais não cabem no jornalismo. Tem gente que faz jornalismo com ofensas pessoais. Eu prefiro não fazer. Às vezes é capaz até de acontecer. Mas hoje em dia eu condiciono o meu trabalho à liberdade. Na Rede TV, eu muitas vezes converso com o meu diretor. Sim. Ô Boris, aliás, vendo você na Rede TV, ali no ar, aí dá a nítida impressão que você está bem feliz. Ali na posição que você tem e no que você está fazendo ali, né? A saída da Band deixou alguma mágoa para você? Não. Eu Como é que foi essa transição? É o seguinte, Edgar, eu lamentei ter saído da Band. Eu tive 8 anos de extrema felicidade na Band. Agora, o meu horário
Nós éramos companheiros de maquiagem. A gente se encontrava na maquiagem. Exato. Ele fazia por vaidade, eu fazia porque precisava. Tem dois tipos de pessoas na maquiagem: os que não precisam e os que não adiantam. Mas eles exigiam de todo mundo, meu Boris. Não tinha como escapar da maquiagem. Eles mandavam você pra lá. Como é que faz parte, né? Tem que maquiar e tal. Aliás, notei que aqui não tem maquiagem ainda. Ô, Boris, você fala... Mas a pergunta sobre a Band ficou uma mágoa. Aí é o seguinte, o horário era um horário muito sacrificado. Eu estava pensando em parar de trabalhar. Porra, eu tô com 76 anos, vou para 77. Por fora, eu estou muito bem. Por dentro, nem tanto. Então, eu não aguentava mais aquele horário. Então, eu saí muito bem, deixei amigos. A Band permitiu, eu pedi para me despedir dos meus telespectadores no ar. E fiz. Que bacana, hein? Deixei amigos lá. Lamentei ter saído. Gosto da Band. É um lugar muito bom para trabalhar. Fiz uma boa relação com o Mitre, nunca tivemos uma briga. O Mitre era meu diretor de jornalismo, hoje é o Franz Wojciech, e com o Johnny Saad. Então não tenho queixa de nada de ninguém, só saudades. Mas a Rede TV abafa essas saudades, tem compensado largamente. E o Boris é o baita cara, velho. Meu amigo pessoal. Chegou, Datena. Volta pra Band, Boris. Obrigado, Datena. Você é meu amigo. O Datena é uma grande figura. Eu me dou muito bem com ele, é meu amigo. De vez em quando eu segurei o Datena já algumas vezes. Em que sentido? Não, porque o Datena é impulsivo. Ele é impulsivo. Lá na Record eu segurei ele muitas vezes. Nos comentários? Não, nos comentários nada. Valeu. Os bastidores mesmo das pessoas. E olha, eu também sou impulsivo às vezes. Você imagina quanto o Datena é para... E às vezes ele tem razão. Quando a gente pensa que gostaria de fazer, o Datena faz. E eu tô do rádio também agora, hein? É que tem um tal de Morning Show aí que só me ferra, pô. Ele tá no rádio. Aliás, tem uma coisa no rádio incrível. Nos Estados Unidos, o rádio tem mais público que a TV. Aqui isso ainda não aconteceu. Eu acho que é um defeito de análise. Mas nos Estados Unidos, para minha surpresa... Eu verifiquei isso recentemente, tem mais público, tem mais audiência e tem muita publicidade. Eu acho que todo mundo ouve rádio, pô. Todo mundo de manhã, no carro, ouve rádio, se orienta aqui em São Paulo. Acho que os ibopes da vida não fazem justiça. Porque eles pesquisam só em residência, né? Eles não fazem pesquisa em carro. Veja que absurdo, que é onde as pessoas mais ouvem rádio. Eu não sei como fazer pesquisa em carro. Mas teria que arranjar um jeito, não teria? Deve ter um jeito. Tem que ter esse jeito. Aparelho, Boris, o rádio permite essa informalidade, né? De você levar de uma forma mais leve. Você vê, o nosso formato, eu fico sempre grato quando eu entro aqui, porque o nosso formato é um sucesso, porque ele mistura essa forma de falar, de trazer as notícias de uma forma conversada, enfim, misturando os assuntos. A nossa revista radiofônica é muito gostosa mesmo. Agora eu queria te ouvir com relação ao telejornal, que sempre tem aquela hora da formalidade e tal. Eu falo pensando, inclusive, no Jornal Nacional, né? O jornal de maior audiência da televisão brasileira. Vem de tempos aí buscando uma informalidade. Então o William levanta da bancada, vai falar com o repórter. Com Maju. Chama a repórter de Maju, pelo apelido. Pergunta a temperatura de Floripa. Floripa em vez de Florianópolis. Como é que você vê esse movimento da informalidade? Olha a Renata de roupão, né, meu? A Renata de roupão. Teve Como é que você vê isso, né, para um formato que tradicionalmente requer uma questão mais, enfim, séria? Olha, teoricamente, né? Toda vez que vai começar um programa novo, um jornal novo, ou tem um jornal que vai mudar de cenário, aparece um gênio
que diz o seguinte: olha, que tal botar o âncora de cabeça para baixo, plantando bananeira? E se você dançasse, tem um menino que dança. Eu que danço aqui nesse programa. Eu já dancei muitas vezes, minha filha. Mas tem um menino que dança no jornal. Dudu Camargo. Dudu Camargo. Que é tudo para quem gosta. Quer dizer, não é jornalismo. Então, sempre tem uma ideia. Então, eu acho que essa ideia da formalidade é um modismo. Vamos mudar alguma coisa. Que muda para o telespectador fazer o William Bonner, que é um grande apresentador, é o segundo apresentador do Brasil. O primeiro sou eu, modestamente. Não, é um grande apresentador de televisão, um grande jornalista. Fazer o William Bonner levantar para ir falar com não sei quem. Essa coisa é eu não queria usar essa palavra, é uma frescura nova. Não imprime um dinamismo. Nada, não tem nada não é nada. Se fosse uma informalidade na bancada, isso não pode. Uma informalidade na bancada de discutir os temas e tal. Mas tem que levantar e realmente eu acho que não tem nada a ver. Tem gente que gosta, mas não melhora o jornal, não piora nem o formato. O formato a parte visual dos jornais da Globo é muito boa. Eles têm equipamento, tem gente, eles não têm muito para onde avançar. Aí deve ter aparecido um gênio que disse: olha, vamos fazer o Bonner levantar e a Maju. E para mim seria um grave problema, porque eu manco de uma perna. Olha, eu manco de uma perna. Já imaginou eu levantando, trôpego? Além do que, né, Boris? As pessoas iam ver que você apresenta o jornal de bermuda, né? Não, eu não apresento de bermuda, mas eu apresento com a minha calça jeans. É uma hipocrisia eu vestir o terno inteiro. Pra quê, né? Mas outro dia essa coisa da paralisia infantil é divertida, porque eu parei numa vaga de manquinho, que eu chamo num supermercado, e o cara veio me perguntar e eu falei: quer ver? E levantei e mostrei a minha operação de 45 pontos para ele. O cara quase caiu de costas. Não, pode ficar, doutor, pode ficar. Boris Casoy com a gente aqui no Morning Show, nos dando a honra e a alegria de ouvir essas histórias, ouvir as suas opiniões. Boris continua com a gente, não saia daí, 11 horas 2 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta ao Morning Show desta segunda-feira, abrindo a semana da melhor forma possível, recebendo aqui em nossos estúdios o jornalista Boris Casoy, conversando com a gente, contando suas histórias. Ô Boris, você falou há pouco aí, né, de que não emite uma opinião que possa agredir, mas eventualmente agride, pode, né, eu evito. Deixar alguém, enfim, descontente e tal. Tem muita guerra entre próprios jornalistas, né, que têm opiniões, né, diferentes aí, que acabam se gladiando aí através de suas mídias, através das suas colunas, enfim. Como você vê o jornalismo de uma maneira geral? A gente está evoluindo? Isso pode ser um sinal de uma liberdade, de uma evolução para você? Ou, ao contrário, estamos regredindo? Tem jornalismo e jornalismo. Eu estou falando da grande imprensa. Eu acho que a grande imprensa brasileira é comparável a qualquer imprensa no mundo. Rádio e TV também, eu estou incluindo rádio e TV. Vejo essa pluralidade com satisfação. Eu acho que deve haver pluralidade. Muitas vezes sou contestado dentro do jornal que eu apresento. Sim. Eu fico feliz. Por quê? Porque eu acho que essa pluralidade força ao exercício da cidadania. Obriga quem está ouvindo a pensar, a raciocinar, a fazer uma ginástica política mental. Então, eu acho positivo, eu gosto da nossa imprensa, eu comparo sempre, a imprensa brasileira é boa. Essa história de achar que a imprensa brasileira... Alguns apoiam determinadas... O que é normal, isso não é visto como muito normal no Brasil, mas é normal apoiar determinados governos, fazer oposição, é normal. E eu acho que essa coisa da neutralidade que se exige no Brasil... Você tem que ter neutralidade no noticiário e não na opinião. Mas essa diversidade é muito boa. Eu participei, eu contribuí na Folha quando a gente inaugurou a página 3.
A página 3 foi inaugurada por decisão do velho Frias, por ideia do Cláudio Abramo, de colocar opiniões diferentes, e era um momento muito difícil. Eu acho que nós contribuímos para a abertura. Então, nós colocamos o Luiz Carlos Prestes, o Brizola era quase uma palavra proibida. Fernando Henrique era uma palavra proibida. Então, a Folha avançou muito com isso. E eu sou fã número 1 dessa diversidade e divergência de opiniões. Agora, Boris, dentro dessa qualidade do jornalismo que a gente discute hoje em dia, tem uma questão que é importante e eu queria ouvir a sua opinião, porque volta e meia eu dou aula de jornalismo, sou professora de jornalismo na faculdade, os alunos sempre fazem aquela pergunta: existe liberdade onde a gente vai atuar, né? A gente pode ter liberdade de atuar, como é que é isso? E eu brinco com eles, sempre dou a seguinte resposta, digo, olha, não sejam ingênuos, a gente em qualquer lugar sempre serve a algum senhor, se for na Record diretamente a ele, mas a gente sempre serve a algum senhor aí quando trabalha em algum veículo. No sentido de que a gente sabe que existem interesses, sejam eles de audiência, né? Tudo isso é cobrado da gente enquanto jornalista. E nos dias de hoje, até a gente mencionou no bloco anterior, fake news, a repercussão na internet. Eu acho que uma das grandes cobranças é dar ao receptor aquilo que ele quer. Aquilo que ele quer ouvir, né? A gente vê assim, por exemplo, não, mas o ouvinte não gosta disso, então a gente não fala disso, ou o leitor não gosta daquilo, a gente tenta abordar de outro lado. Se trabalha muito com isso, porque você depende de audiência, você depende de números. Você acha que isso corrobora para uma decadência da qualidade jornalística ou não? Você sente essa cobrança de audiência, de devolver, mimar o ouvinte, o receptor? Tem que ter audiência, não tem circo sem bilheteria. Quer dizer, você tem que ter faturamento. Você não é uma estatal. Eu não concordo com você com essa premissa de que você tem que servir e que sempre há interesses envolvidos. Eu tenho trabalhado com liberdade total. Claro que eu não sou besta. Está acontecendo uma briga entre a minha emissora e outra emissora, eu vou devagar. Eu trabalhei numa emissora que uma vez, no racionamento de energia elétrica, apareceu uma reportagem. De vez em quando a gente entra num túnel de burrice, uma reportagem ensinando como tirar as crianças da frente da televisão na crise de energia elétrica para economizar energia elétrica. Pessoal, nós estamos jogando. Ou então, alguém que propôs uma reportagem sobre as antenas da Avenida Paulista, porque tem um sujeito que acha que as antenas da Avenida Paulista, sujeito que acha que elas são muito perigosas. Então eu falei, bom, pessoal, quer dizer, quando chega na tua sobrevivência ou numa situação muito grave do país, agora é o seguinte, quem caminha por essa senda na informação, na opinião, não. O jornal pode ter opinião que quiser. Quem caminha por essa senda se estrepa. O telespectador, o ouvinte, o leitor percebe. A orientação do velho Frias, que era o publisher, o dono do jornal, que eu acho que eles continuam seguindo, não tenho certeza, eu quero um jornal para ser comprado na banca, a gente não dizia jornal para ser vendido, jornal para ser comprado, e um jornal que o leitor precisa ler de manhã para emitir opinião quando ele vai para o escritório dele e tudo isso. Então, agora, quem dá opinião e quem reforma o mundo precisa ter um certo nível, inclusive a confiança na empresa. Vem um estagiário com um diploma embaixo do sobaco e acha que vai mudar o mundo falando na Jovem Pan. Não é assim. Fala na Jovem Pan fulano, cicrano e beltrano que tem opiniões diversas. Agora, se a Jovem Pan começar a inventar um noticiário, começar a omitir um noticiário em função dos interesses do patrão, vai ser punida pelo ouvinte. Vai ser punida, as pessoas percebem. Então, isso tudo, eu tenho um amigo que me disse assim, olha, quando você não souber responder direito, diz o seguinte, isso tudo é muito fluido. Ô, Boris.
Eu tenho que fazer um registro aqui, porque você falou quando eu tiro no pé dessa campanha aí que pedia pros meninos desligarem a televisão para economizar força. E você mencionou da MTV, quando a gente se encontrava talvez ali nas escadarias ali, você do SBT, do estúdio ao lado, enfim. Eu me lembro que a MTV fez uma campanha muito bem sucedida, que era Desliga a TV, valeu um livro. E repercutiu isso muito. Eu não sei se as pessoas foram ler mais. Coisa. Mas que foi não, um era uma sucesso, boa foi. campanha. Eu era telespectador da MTV, eu lamentei o fim da MTV. Cito os programas. Então, você... aquilo era uma campanha, digamos, cultural, curiosa e tal. Agora... Você trabalhar numa emissora de rádio e dizer pro cara, desliga o rádio. Interesse do patrão, Aí viraram pra mim e disseram assim, o negócio da antena da Paulista, você não diz que o repórter aqui pode fazer tudo que é totalmente livre? Nós temos que ouvir, vamos ouvir os dois. Falei, isso é uma questão de sobrevivência. Como é que eu vou dar a palavra para um sujeito? Então a gente realmente não deu. Censura, não é censura. Mas você tem fé no bom senso do público? Do ouvinte, do telespectador, ele é muito melhor do que a gente imagina. Eu tenho percebido isso. Eu fazia um programa na Record chamado Passando a Limpo, na TV Record. Era à noite, além do Jô Soares, era o único programa, era o único talk show que havia naquela época. Aí, o que eu vi, o que eu aprendi de Brasil, pessoal que se levantava, tirava o bumbum da cadeira, mandava e-mail e fazia perguntas, era impressionante. Eu recebia 200, 300, 400 e-mails. Quando era uma entrevista muito grande, muito importante, era 1000 e-mails. Continuava chegando no dia seguinte, a máquina não dava conta. Quem era aquela gente? Quem era esse Brasil? Era o estudante noturno, era o pequeno comerciante, era o universitário. Esse que é o Brasil. Não é esse pessoal que fica na rua quebrando loja. Esse é o Brasil. Esse pessoal quer trabalhar, quer produzir, quer crescer, quer viver, quer um Brasil correto. E eu falei, olha que país. E vinha do Brasil inteiro, dos estados, de todos os estados, pequenas cidades. Gente, isso é um grande país, complexo, maravilhoso, cheio de gente brilhante, inteligente e de boa vontade. Nós que dizemos, o nosso telespectador não gosta disso, vamos botar um crimezinho aí. É bom pôr crime, tem crime também, tem segurança pública. Se fosse uma receita, né? Mas a receita... E eu sempre pergunto, tem pesquisa? Não tem, nós achamos. Intuição. Ô, Paulinha... logo hoje, então, depois desse discurso pró-Brasil, pró-brasileiro que o Boris fez, você me põe uma hashtag dessa? Vai estar maravilhosa essa hashtag. Como é que tá aí? Hashtag isso é uma vergonha. Brenda, por exemplo, diz 14 milhões de desempregados sem poder comprar o presente do mozão no dia 12. É uma vergonha. Quer dizer, vocês que votaram no Lula e na Dilma estão pagando o pato. Agora, eu vou fazer minha crítica. O PT faz uma reunião sábado, faz um congresso e o PT sai aplaudindo os grandes ladrões do país. Eles jogaram o país numa situação gravíssima, não só sob o aspecto de corrupção, mas principalmente de incompetência. Nós somos grandes vítimas da incompetência dos governos Lula e Dilma. E conduziram uma ré na Lava Jato à presidência do partido, né? A Gleisi Hoffmann agora é a presidente do Partido dos Trabalhadores. Foi nosso retorno? Foi só... Não, só o retorno. Não, podem voltou. seguir. Então vamos lá. Você quer ler mais alguma hashtag aí, Paulinha? Tem umas mais informais, tipo, quando eu vou pegar o pote de sorvete, tem feijão dentro. Felipe de Oliveira indignado com a hashtag isso é uma vergonha. E vocês podem, por favor, continuar. Temos até
o fim do programa para subir nesses assuntos comentados do Brasil. Ainda não estamos entre os 10 mais, queridos. Então, se não formos, não tem que remar, tem que remar. E aqui pelo WhatsApp também, Boris, a gente convidou a nossa audiência a relatar alguma vergonha, algum motivo que, né, envergonha o nosso ouvinte. Eu vim no caminho ouvindo. E as pessoas atenderam. Olha aqui, vamos ver o que eles estão dizendo. Bom dia, Maurício Vilela de São Paulo. Vergonha é esse time do Palmeiras aí, né? Que tem o valor dos juros da Crefisa, mas não mostra profissionalismo nenhum, né? É estuprado em praça pública em vários lugares. E essa qualidade aí tá mais para mercenário que para profissional, né? Isso realmente é uma vergonha. Bom dia, Ed. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é a Júlia de São Paulo. O que me faz soltar o bordão, isso é uma vergonha, é quando eu abro minha carteira ou quando eu olho o extrato no banco. Isso é realmente uma vergonha. Bom dia, Morning Show. Aqui é a Amanda de Pernambuco. E o que eu acho vergonhoso nesse país é a desvalorização de um professor. Aquele que é a base para todas as profissões, o mais importante. E não há aquele reconhecimento. É salários baixos, locais de trabalho inóspitos, falta de respeito até mesmo com o professor. Isso é uma vergonha. Ô, Boris. De time de futebol há questões mais... Não, eu sou palmeirense, não é tão grave assim. É isso que eu ia perguntar sobre o Palmeiras. Tá uma vergonha mesmo, Tão Boris? grave assim. Você sabe que eu trabalhei na Jovem Pan, transmiti futebol aqui. Sério? Transmiti futebol aqui... Por pouco tempo, eu tinha 19 anos, transmiti futebol, boxe, luta livre, ping-pong e tal, comecei com esporte. Depois fui falar doce na Rádio Eldorado, mas o meu início de vida foi em rádio. Comecei com 16 anos numa rádio que não tem mais, a Rádio Piratininga. Na Eldorado, eu fiz durante muitos anos o horário noturno. Música norte-americana pela Eldorado. Olha aí sim, hein? Então, fazia voz doce e tal. Mas futebol, ainda sei as escalações do Palmeiras de 1950. E da época que eu transmitia, sei de cor. Ainda mais, esse nosso ouvinte foi... Muito duro. Muito duro. Deve ser corintiano. Ô, Boris, vou rodar um trecho de um vídeo aqui, um material do Pânico aqui da casa, né? O Pânico na TV, na verdade, que é sensacional. É um vídeo onde você aparece ali ao lado do Carioca. Você deve se lembrar disso. Imagine se lembra. Solta aí, Bruno. Boa noite, boa noite, boa noite. Buenas noches, boa noite. Com turbante, um chapéu de mexicano, com a toga do ministro do Supremo. O que é isso? O negócio é o seguinte, todo mundo dizia, essas críticas de TV, o Boris odiou. Tá bravo. Não, tá muito bravo. Que nada. Primeiro, eu não sou bobo, foi o meu melhor marketing da minha vida. Claro. E depois foi muito divertido, eu achava divertidíssimo. Ainda quando eu vou andando, o pessoal não faz de frente. Eu passo num shopping, aí passa boa noite. E esse boa noite, eu nem sabia que eu falava que era uma marca. Um americano que me falou: eu vou ensinar você como você deve apresentar o jornal. Você abre a porta da casa, do sala das pessoas, as pessoas estão sentadas, e você vira e cumprimenta as pessoas. Então, quando eu vou começar o jornal, eu abro a porta e digo: boa noite. É esse o boa noite. Aí ele pegou, olha lá Nossa. Aí já é o Eduardo, né? O Eduardo e o Carioca, eu acho que o Carioca devia voltar a fazer o Boris. De vez em quando ele faz. E o Fernando Mitre, o jornal da cidade dele colocou uma fotografia do Fernando Litre, que o imita, é Oliveira a cidade dele.
colocou Fernando Litre e colocou uma foto do Fernando Litre dizendo que era nosso confrade e tal. Ele ficou. Ele disse que não se chateou, mas se chateou. Eu adorei. Eu acho que esse Boris é melhor que eu. Ô, Boris, tem uma pessoa aqui que sempre que temos convidados ilustres aqui no programa, ela entra e quer entrevistar também, quer fazer um jogo rápido aí com você. Por favor. Bate-bola, jogo rápido com Boris Casoy. Boris, seguinte, quando eu estou deprimido, eu fico deprimido. Não, eu fico quando eu estou deprimido. Não, eu não fico deprimido. Vou dizer uma palavra e você completa. Fora. Eu não vou dizer fora Temer, né, querido? Fora a inflação. Quem é o jornalista mais mala ou mau caráter do Brasil? Eu não vou falar. Eu sei, mas não posso dizer. A primeira letra. A emissora. Nem a primeira letra, nem a emissora, nem nada. Eu sou louco, mas eu tenho um limite. O colega famoso mais legal com quem eu já trabalhei é? Eu mesmo. Que droga você jamais provou ou provaria? Maconha, cocaína ou sertanejo universitário? Bom, eu não faço essa comparação, querido. Sertanejo universitário tem muita gente que gosta e eu te confesso que eu me espanto às vezes ouvindo, não é? Entendeu? Eu acho que música é música, cada um com o seu gosto. O Morning Show é o melhor programa de rádio de todos os tempos, porque o pessoal é humilde e... Pô, mas cada pergunta... É humilde e nervoso. Boa, Boris. Vem cá, as pessoas respondem, não respondem. Não, é difícil. Não é fácil. As perguntas são muito complicadas. A intenção é meio que essa, Boris. Devo confessar. Eu tive uma fase de imitação na minha vida, mas a Marília e Gabriela não cheguei. Imita alguma coisa aí, Boris. Quem que você imita? Eu imitei pra você, mas você pegou, né? Eu sei. Agora, as pessoas que eu imito estão muito velhas, estão morrendo. Então, imitava bem o Paulo Maluf. Boris, querido, como vai você? Olha. Lembranças e no telefone, isso pega muito bem, Edgar. Olha. Funciona. Agora eu queria aprender a assinatura do seu Paulo Maluf, que vale mais do que a voz. Ele imitava o Jânio. A brincadeira minha não é quando eu imito a pessoa e eu sempre me identifico. É quando liga o próprio e a pessoa pensa que sou eu. É muito deve ser. E as pessoas me contam, olha, puta, passei mal. Mas como é que seria o Jânio? Vai, mesmo que muitos ouvintes jovens não tenham, né? Não, ô Jânio, eu perdi um pouco porque eu ouvia muito, ô Jânio. Boris, o governador sentou-se aos meus pés, num banquinho na minha bergère, e contemplou-me como se eu fosse Alá. O governador está pálido, não? Dizem que ele tem AIDS, é verdade. Ô, Boris, imita o Lula aí pra gente. Não consigo. O Lula eu não sei imitar. Lula, Pelé, esses aí todo mundo imita. Silvio Santos. Não Silvio Santos. É bobagem, tem que aprender a assinatura desse pessoal. Tem que aprender a assinar. Boa. Boris, eu queria te agradecer. Já! Você vê como passa rápido aqui, Boris? Hein? Emocionante, Paulinho. Você ficou emocionado. Eu adorei. Principalmente que eu vi que o Boris põe a língua no nariz, eu também faço isso. Olha aí. Põe, quero ver. Você baixa o nariz, eu ponho a língua, não. É raro. Eu e minha avó também. Nossa. Um beijo. Não, mas é raro. Ô, Boris. Que linguona, hein? Né? Linguaruda ela. E fala mais, dá spoiler, só dá spoiler aqui no programa. Adianta tudo que o cara não precisa nem mais ir no cinema. Na chuva, por exemplo. Resolve o problema. Você
faz um óculos com a língua. Ela não usa óculos, mas eu uso, é uma utilidade. Boris, obrigado, viu? Ouvintes, pessoal, muito honra. obrigado. A honra foi minha, uma satisfação de estar aqui. Quero voltar. Curti muito o programa, curti vocês, alguns eu não conhecia, estou conhecendo, uma simpatia. Recomendo aos ouvintes que continuem ouvindo esse programa, que não é uma vergonha. Obrigado, Boris. Tchau, tchau. Obrigadão. Um grande abraço. Boris Casoy, jornalista Boris Casoy, com a gente nessa manhã para abrir bem a semana. Fala a verdade. Vamos ao ganhador, quem participou aqui pelo WhatsApp, concorre ao nosso... A Júlia de São Paulo, Edgar. Boa. Júlia de São Paulo, obrigado pela tua participação e de todos que mandaram mensagens. Obviamente não dá para ouvir todas as que chegam, mas todo mundo que participou interagindo com a gente, vocês são peça fundamental deste programinha de rádio. Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã, aqui pela PAN. Lembrando que amanhã vem a Pablo Vittar, que eu amo, diva! Boa! Amanhã, a partir das 10, a gente volta. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Tem que falar. Vamos conversar um pouco, Sabe né? o que você tem que conversar? Coisas muito relevantes. E aí, o fim de semana como foi? Não é, Edgar? Sabe, Paulinha? Tem gente que perde o botão aqui Você não no quer programa, aproveitar não e dar sei. um spoiler aí? Vou não? dar um Enquanto spoiler eu pra acho isso vocês aqui. agora. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.